Olá, sejam bem-vindos ao Fala Vet, o podcast que vai mudar a maneira como você enxerga a medicina veterinária. Queremos agradecer o nosso patrocinador, a Fórmula Animal, que sempre acreditou no nosso projeto desde o início. Fórmula Animal, doses certas de amor e carinho. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Roberto Lang, né? Quem trabalha aqui em Curitiba, enfim, ou pelo menos já passou por aqui, acredito que te conheça. Vou apresentar um pouco do teu currículo, tá? Médico veterinário formado pela Federal em 1990, diretor do Hospital Veterinário Santa Mônica, diretor fundador da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários e também da Associação Nacional dos Médicos Veterinários. E também conselheiro do CRMV. Até me embananei para falar de tanta coisa. Mas também, além disso, pescador, coxa branca, marido da Mônica e pai do Gabriel. Exato. Seja bem-vindo, Roberto. Espero que nós tenhamos uma ótima conversa. Muito obrigado, estou à disposição. Falar de médico, de medicina veterinária, ou até falar da vida pessoal, desse momento de linkar as coisas, né? Profissional com o pessoal, é uma coisa que me interessa muito e gosto. Que bom. Eu vou começar, então, conversando com você a respeito do CRMV. Então, assim, a pergunta que não quer calar. Geralmente está numa roda conversando, algum médico veterinário fala: poxa, tá na época de pagar a anuidade do CRMV, cara. Eu não sei aonde vai esse meu dinheiro. O que está acontecendo com o meu dinheiro? Então, eu gostaria muito, você envolvido em tantos como diretor da Associação dos Hospitais Veterinários, de Médicos Veterinários e conselheiro do CRMV, desmistificar um pouco e explicar para a gente o que tanto o CRM faz com esse dinheiro, para que a gente possa mostrar para os médicos veterinários a importância mesmo do CRMV para a nossa classe. Você sabe que isso não é uma pergunta de hoje, né? Pergunta de sempre, né? Principalmente aquelas pessoas que não estão diretamente envolvidas com a produção de leis, com a situação do que é a medicina veterinária. Então, o Conselho Regional é uma autarquia federal. Então, existe em todos os estados do Brasil e ela é normatizada e regulado por um Conselho Federal com sede em Brasília. O que acontece? Nós, porque eu sou conselheiro lá, né? Então, o Conselho Regional, ele é uma autarquia e, por si só, ele já é antipático. Porque todo começo de ano vem aquele boletim para pagar. E eu entendo, junto com o PVA, junto com tudo. Junto com tudo. E eu entendo que o médico veterinário, às vezes, fique pensando, né? Mas eu gostaria de remeter a uma situação básica e primária, que o médico veterinário já deveria saber para que serve o conselho. Isso está no Código de Ética, Resolução 1138 de 2016, está na Lei 5.517, que é a lei que regulamenta a profissão, né? A lei que foi formada, que disse para o Brasil: olha, médico veterinário pode fazer isso, pode fazer aquilo, ele é responsável pela saúde única, pela saúde dos animais, pela saúde do ambiente. Bom, esse é o contexto que eu estou falando assim um pouco mais legalista, né? Mas para ser prático, o que nós fazemos? A autarquia federal, ela tem como prioridade proteger a sociedade e não o médico veterinário. Então, nós pagamos, eu pago também, o meu hospital paga, todos os estabelecimentos pagam isso, para que a gente consiga dizer para a sociedade: olha, pode ir lá naquela clínica, pode consultar o determinado veterinário, que ele está autorizado e ele faz um bom serviço. Então, você veja, há uma necessidade muito grande, e eu até agradeço por vocês me convidarem e poder falar desse assunto, porque não é uma questão de defesa porque eu sou conselheiro. Eu não ganho absolutamente nada para ser conselheiro, é um trabalho voluntário. Mas como é da minha formação, passar conhecimento e ensinar para todos os jovens, principalmente, que muitas vezes não têm uma formação adequada, não tiveram lá nas suas bases, nas suas faculdades, o ensinamento do Código de Ética e o ensinamento da Lei 5.517, cabe a nós tentar mudar isso. Cabe a mim, cabe todo mundo que está lá no Conselho Federal, nos regionais, né? A gente não pode educar, a gente não vai formar, mas a gente pode fazer essa orientação, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, quando a gente contribui para o Conselho, a gente está dando dinheiro para quê? Olha, você me fiscaliza,
E em conta disso eu posso trabalhar e todo mundo vai acreditar em mim, né? O nosso sonho é que a sociedade interprete isso como legal. Vai demorar um pouquinho, nós somos ainda muito jovens, né? Porque se a gente pensar a resolução 5.517, que é aquela que nos dá a condição de ser médico veterinário, ela é mais nova que eu em 3 anos. Era de 68, eu sou de 65. Nossa. Então você veja, então nós temos uma luta pela frente e essa luta envolve valorização profissional. É de um médico veterinário pegar aquele boleto e dizer com muito orgulho eu vou pagar o conselho regional. Né? O Gabriel formou no final do ano passado, acho que vocês acompanharam aí no meu Instagram, porque é muito orgulho, né? Nossa, e daí eu acompanhei ele lá no Conselho Regional de Medicina. E ele estava com vários colegas da turma, todos muito orgulhosos de irem lá no conselho. Sabe? Então, isso eu queria que viesse para a medicina veterinária. Mas a gente tem sempre essa síndrome de cachorro magro, né? Sempre de coitado, né? E daí, assim, o que o médico veterinário faz para se autovalorizar, né? A gente está buscando valorização, todo mundo virou clichê. Queremos valorização profissional. Mas será que o médico veterinário, ele sabe o que ele é o conselho? Pago. E quando eu preciso, não tenho. Mas assim, né? Em que condições você precisa? Será que não tem? Essa questão que exatamente. Por coloca exemplo, em pauta. Olha, eu preciso do emprego. Não vai ser o conselho regional. Nem aqui, nem em lugar nenhum, em nenhum conselho, de qualquer profissão. Eu preciso de uma capacitação. A capacitação, ela tem que ser autopromocional. Ela tem que ser dele. Tem que ser individual, né? Então, não é o conselho que vai proporcionar isso. Até... seria legal se fosse, mas a lei é para ser cumprida, a gente pode até questioná-la, né? Mas está lá na formação. E esse dinheiro que entra no conselho não é para individualizar, porque senão o próprio conselho seria injusto. Eu dou para você, mas não dou para você. Eu faço um treinamento X para uma determinada associação, mas não faço para Y. Então, essa não é a função principal. A função principal do conselho é nos fiscalizar de modo que a gente garanta para a sociedade que ali tem um profissional adequado, que está devidamente registrado, que fez faculdade, que tem um endereço, que tem um registro, porque vamos dizer que você leva num veterinário achando que ele é veterinário e ele não é, né? Então, o que o conselho faz? Vai atrás dessas pessoas que, por algum motivo, estão se identificando como médico veterinário. Essa é uma das funções. E daí a gente denuncia, porque a gente não prende. Daí a gente denuncia ao Ministério Público. Olha, Ministério Público, tem o fulano lá, naquele lugar lá, que está exercendo profissão e não é médico veterinário. Eu costumo fazer uma relação, assim, ninguém gostaria de morar num prédio que não tivesse sido feito por um engenheiro habilitado. Concorda? Concordo, com certeza. Eu não gostaria de levar o meu cachorro num pseudo-veterinário ou num médico veterinário que esteja fazendo as coisas inadequadamente. Por exemplo, um exemplo bem claro e que acontece todo dia, usar remédio vencido, né? Usar fio cirúrgico usado. 3 meses dá. Né? Não sei o que, eu vou guardar, né? Então, não ter essas boas práticas do exercício da medicina veterinária. Gente, eu vou pedir desculpa, porque quando eu começo a falar, eu não mas quando a gente então quer também, quando tá bom, a gente deixa. Pode ficar tranquilo. E a tua resposta foi bem esclarecedora. Não, é isso. Acho que foi uma resposta muito importante, até para mim também. Sim, muito legal. Nunca tinha ouvido desse ponto de vista. Obrigada. E é uma coisa assim que eu me chamou a atenção muito recentemente, a questão da acreditação, né? A acreditação dos cursos de especialização, assim, promovendo a facilitação de fazer o especializado se tornar especialista, tá? É isso que eu entendi? Não, aí tem 2 coisas que nós estamos misturando. Acreditação do ponto de vista do Conselho Federal, o Conselho Federal tem umas normativas e tem uma condição para que as faculdades de medicina veterinária se acreditem. O que é acreditar? É seguir todos os procedimentos de gestão, de grade curricular, de número de professores, de doutorados, de mestrados, que tem aquela condição mínima para
para fazer um bom curso de medicina veterinária. Esse é o processo de acreditação do Conselho Federal, disponível às faculdades que assim queiram. Ela não é obrigatória. Ela não pode ser impositiva, essa acreditação, né? Então, esse é um ponto. É a acreditação de cursos promovido pelo Conselho Federal. Então, acho que ali na palavra especialização. Exato. Eu acho que essa especialização é uma acreditação, vamos dizer, mas do ponto de vista do CRMV pessoal, do CPF. Que direciona para especialização. Então, algumas das disciplinas, algumas das áreas do conhecimento da medicina veterinária têm seus colégios, né? Por exemplo, Colégio Brasileiro de Cirurgia. Ele tem uma condição de o médico veterinário, daí não é a faculdade, não é o estabelecimento, de esse médico veterinário buscar uma especialização, um título de especialista. Então, eu sou especialista nisso aqui. Ele precisa frequentar umas provas, uma prova de título, etc., e ele consegue o título de especialista, que infelizmente é muito pequeno ainda no Brasil. E, né, essa condição de ser médico veterinário especialista, acho que dados aí de janeiro, mais ou menos, fevereiro, nós éramos 117 especialistas. É muito pouco, né? Muito pouco. Mas e você, assim, acredita que isso é pela burocracia do processo? Não, é que na verdade esses processos de acreditação, eles são, e entra essa da especialização, não quero confundir mais de quem está nos ouvindo, então acreditação é uma coisa, mas para se conseguir o título de especialista, ele requer assim, muito conhecimento, né? Ele precisa passar numa prova que não é fácil. Também, se fosse fácil, né? Acho que todo mundo seria. Existe sim, e eu concordo, uma certa burocracia para se conseguir o título de especialista. Isso eu tenho comigo, né? Não tenho nada a ver com fazer esse título de especialista ou fornecer, mas eu acredito que ele poderia ser mais facilitado, mais rápido e menos até oneroso, né? Então essa é uma dificuldade que os colégios brasileiros e o Conselho Federal vão precisar trabalhar mais próximos uns dos outros, né? Para facilitar isso, porque o nosso país é muito continental, né? É muito grande, né? Então o favorecimento que a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, pela facilidade, aqui mesmo no Conselho Regional de Medicina do Paraná, de Medicina Veterinária do Paraná, nós temos esses trâmites tudo muito acelerados via internet, via online. Então, assim, é um conselho muito moderno nesse aspecto, mas não acontece com todos. Não. E as diferenças são grandes. Pesquisando um pouco sobre esse assunto, eu até vi que em maio de 2022, uma declaração lá pelo CRMV, que foi aberto para outras especialidades, né? Porque até então eram muito poucas. Exatamente. Que poderiam fazer essa prova de especialista, né? Salvo engano meu, são 27 áreas do conhecimento da medicina veterinária que tem especialista. Mas eu vou pedir perdão porque eu não tenho esse número exato, tá? Então eu não sei cravar ele aqui. Mas já são bastante cursos, né? Bastante áreas, né? Sim, eu olhei lá, é bastante agora. Até me surpreendi, porque antes era muito pouquinho e agora abriu para várias áreas, que nem a minha, que é endocrinologia, abriu também agora. Endócrino foi a última até. Endócrino foi a última. Foi. Então, gente, nós vamos voltar para o assunto sobre a frustração dos colegas veterinários na parte da fiscalização. Por exemplo, alguns colegas ficam frustrados ao tentar abrir ou montar um hospital veterinário, com tudo dentro do que a norma pede, né, do conselho, e recebe fiscalização intensa, não vamos dizer, mas recebem várias fiscalizações. Enquanto que, às vezes, o vizinho está lá há não sei quantos anos, nunca recebeu uma fiscalização e talvez ele é o que eu precisasse, que é o que usa o medicamento vencido. Como que funciona isso no CRMV? É por denúncia?
Não, Falta fiscal? Não, o nosso departamento de fiscalização é um departamento muito ativo, né? Hoje no estado do Paraná temos 13 fiscais, entre fiscais de nível superior e fiscais de nível médio. E todos eles recebem treinamento para que se faça a fiscalização em todos os estabelecimentos. Vocês vão de convir comigo que 13 para um estado desse tamanho não é tanta coisa assim, né? Sim. Mas tem estado que tem muito menos, né? Se pegar São Paulo, até recentemente tinha 4, estado de São Paulo. Né? Então é o seguinte, por que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná fiscaliza? Fiscaliza porque tem proporcionalmente muito mais fiscais do que os outros CRMVs do Brasil. Nós temos basicamente aí, mais ou menos um valor de 10% do poder fiscalizatório do Conselho. E por que eu defendo a fiscalização? Porque o dia que o Conselho vai lá e coloca um carimbinho lá, fiscalizado 2023, como foram lá me fiscalizar esse ano, está lá o carimbinho, né? Eu estou dando para a sociedade, estou dizendo para aquele cliente que vai lá que as minhas boas práticas estão sendo eficientes. Mas voltando na tua pergunta, que é muito importante e que é uma queixa costumaz. Quando a gente faz fiscalização, nós não podemos dar publicidade para ela. Eu não posso dizer, fui lá no Santa Mônica e fiscalizei eles hoje, fui lá no teu estabelecimento, fiscalizei, fui no Y, fiscalizei. Então, isso é confidencial, isso é da fiscalização. Então, todo mundo acha que só ele é fiscalizado. Porque o coleguinha não contou também que foi. Se você ligar, entendeu? Ótimo. E normalmente o que acontece? Todo mundo se acha o centro das atenções, porque eu fui fiscalizado. Eu estou falando aqui para vocês agora, mas eu não falava para ninguém, eu não falei para ninguém. Mas eu deveria falar. Deveria usar isso, inclusive, como marketing. Não faço porque eu sou conselheiro, né? Então eu não faço isso como marketing porque eu tenho um zelo pelo meu cargo, que é uma autarquia federal. Mas se fosse um médico veterinário que não participasse, eu usaria. Conselho Federal, porque é uma autarquia federal, estou certificado, estou fiscalizado. Eu poderia dizer para o cliente, mostrar o selinho, né? Exatamente. E daí o que acontece? Muitas vezes vai no estabelecimento e eu vou ter que fazer reformas lá no meu estabelecimento, porque o conselho falou, olha, tem coisas para ser feita aqui. E eu mesmo trabalhando no conselho, falei, puxa, é verdade, eu não tinha percebido isso. Aí o que acontece? Ele vai me dar o prazo. Ele me deu o prazo. E esse prazo eu vou ter que cumprir. Como é que eu vou saber? Eles, só deu o prazo e fica por isso? Não, ele volta lá para saber se você fez. Não é justo? Com certeza. E daí, se não fez, vem multa. Assim, os prazos eles estão estabelecidos por lei. Ele não é uma benesse que você ganha, não é pela cara do nosso poder fiscalizatório, dos nossos fiscais, que, aliás, são competentíssimos, são muito bem treinados, têm um conhecimento maravilhoso. Esses prazos estão estabelecidos na lei. Nós somos um conselho mais digital do Brasil, vamos dizer assim. Tanto que você pode fazer a reforma, tirar uma fotografia, botar no site e mandar lá. E ele fala, foi cumprido, eu vou passar lá só para ver se essa foto era de lá mesmo. Tá? E aquele auto de constatação, porque primeiro você constata um problema, depois ele gera uma infração, e dessa infração gera um auto de multa. Porque você vai ser multado, porque assim, não é da atividade principal, não é arrecadatório. A fiscalização não tem objetivo de arrecadar, muito pelo contrário, ela não tem. Então, se você cumpriu, você adequou aquilo que estava errado. O boleto foi para 30/6, vamos supor, e você comprovou isso, aquele boleto vai para o lixo, vai extinguido. Então, assim, aí muitos veterinários reclamam, mas é porque não cumpre prazo, perde prazo, não dá bola, xinga o nosso fiscal que vai lá, briga com o fiscal, que está fazendo o trabalho dele, que às vezes é um médico veterinário também. E, por incrível que pareça, muitos veterinários maltratam esses colegas. É uma lástima, porque só porque ele constatou que não estava no lugar, que o remédio estava vencido, e nesse caso, vamos dizer do remédio vencido, né?
Não tem nem como eu te orientar se você é médica veterinária. Como é que eu vou orientar você a fazer o que esse remédio que você já devia ter jogado fora, no lixo adequado? Né? Existe orientação nesse caso? Não existe. Agora, se eu chego lá, você não tem um dispensador de sabonete, tarará, tarará, que está lá na legislação, aí eu vou te dar o prazo. Olha, 15 dias você consegue? Não, eu preciso de 30, não tem problema, 30 dias. Ah, você precisa de uma pequena reforma, às vezes, para adequar uma área suja de uma área limpa. Não vou conseguir fazer em 30. Pede, documenta isso para a plenária do Conselho. E nós somos muito, mas assim, muito abertos. Olha, realmente, em 30 dias é um pouco mais caro. Então, vamos dar 60 dias? Vamos dar 90 dias? Aí a plenária é discricionária, ela pode alterar aqueles prazos que já estão lá, para mais. Nossa, isso é muito importante. Entendeu? Exato. Se o médico veterinário, dono do estabelecimento, se mostrar interessado, se mostrar aprazível, né? Não precisa adorar o fiscal, mas trate-o bem. Sim. Trate-o bem, porque ele vai te tratar melhor ainda. Não que você vai ter alguma benesse, mas os prazos vão ser estabelecidos, independente desse tratamento. Mas é sempre bom, né? Tratar bem as pessoas, eu acho que independe, né? Se for o carrinheiro. Essa semana mesmo, é a primeira vez que eu vou pagar como CNPJ, né? Aham. E aí veio o boleto e a gente nunca espera, né? E realmente, eu não sei por que a minha empresa entrou num valor e eu me assustei, assim. Eu falei, vou ligar lá. Isso. Conversei lá com um funcionário queridíssimo. Ele falou assim, doutora, tranquila, em quantas vezes você quer? Pronto. À tarde estava no meu e-mail os 5 boletos. Respirei fundo, né? Enfim. Claro. Então, assim, olha, realmente, nesse ponto... Eu acho essas anotações, no caso do CNPJ, é uma anotação da responsabilidade técnica, como eu sou lá do hospital, eu estou garantindo que todos os médicos veterinários que trabalham lá para mim tenham num estabelecimento uma segurança, porque você imagina se você é um veterinário PJ, ou seja, um autônomo que não tem o PJ, e você vai trabalhar no estabelecimento que muitas vezes você não sabe se tem uma anotação de responsabilidade técnica. O teu diploma tá em jogo. Tá em jogo. Tá em jogo. É verdade. E sabe que eu estava pensando, enquanto a gente estava conversando, que... Até como um marketing mesmo, como você falou pro veterinário, pro dono do hospital. Porque em várias áreas você vê, né? O papelzinho lá do conselho da fiscalização. Existe isso? Tem um papel, tipo, fui fiscalizado para até colocar lá mesmo na frente. Esse aqui é um local... Isso tem um adesivo... Porque eu nunca vi, vou ser bem sincero, em lugar nenhum esse adesivo. Isso tem um adesivo que quando o fiscal vai lá, ele já ele já coloca com a devida autorização, né? Se o proprietário, o RT... questionar, ele não vai colocar, ele não vai entrar em conflito por conta disso. Mas existe um papel muito importante no site, no Siscad. Já viu falar do Siscad? Sim. Você entra lá e pega a anotação da responsabilidade técnica, você imprime na hora. Aliás, isso é uma obrigação de se manter isso atualizado, é como se fosse um alvará. Você tem que manter na parede ele. Tá? Mas se você quer, vai lá, imprime, baixa, faz download, faz o que você quiser lá. Né? Legal. Agora eu vou mudar um pouco de assunto. Em 2021, o CFMV publicou um artigo que a gente tem que controlar a demografia médico-veterinária, que está muito veterinário saindo por ano das faculdades. Diante disso, você acha que seria interessante voltar ao exame de certificação profissional? Perfeitamente. O exame de certificação nacional foi um ato lamentável, na verdade, que aconteceu aí no Brasil, porque um determinado estudante se recusou a fazer, entrou na justiça e a justiça deu ganho de causa. Ele foi extinto, o exame de certificação nacional, porque existe lá na 5.517 um artigo lá que diz: todo médico veterinário formado por uma instituição de ensino superior tem o direito de exercer a medicina veterinária. Então, uma resolução, que era o exame de certificação nacional, ela não pode ser superior a uma lei.
Por isso, esses médicos, eu não sei se foi um, mas parece que foi um. Ele entrou e isso deu um efeito cascata, né? E esse efeito cascata extinguiu. Nós estamos tentando voltar a isso via a BHV, via a NMV e outras entidades, né? Não somos só nós, e o próprio Conselho Federal, de que isso seja um exame voluntário, porque a gente não pode mais obrigá-lo. Nossa, muito legal. Mas a gente quer que seja voluntário. E aí entra naquele assunto que nós falamos no começo da acreditação. Imagina o seguinte, um estudante recém-egresso de uma faculdade fazer esse exame voluntariamente. Você imagina quantas portas vão se abrir de emprego para ele. Porque ele vai dizer, olha, eu passei aqui nessa instituição, nesse exame aqui, que ninguém faz, só eu tenho, poucos têm, né? Porque, assim, acredito eu, e aí um chute meu, né? Que se a gente fizer esse exame de certificação, mais de 50% dos estudantes que estão saindo hoje não passam. E existe também um exame de certificação para velho que nem eu. Para velho que nem eu. A gente quer fazer isso também. Porque quem me garante que eu me mantive atualizado? Né? Que eu não estou usando o remédio da década de 80, que o meu conhecimento ficou parado lá. Sim. Né? Então, isso é acreditação, é autoacreditação. Então, de novo, voltando mais um pouquinho lá naquele começo que você nos falou aí. O médico veterinário tem que virar a chave. E de parar de culpar os outros pela baixa valorização. A alta valorização vem pelo conhecimento. E só para complementar, né, na década de 80, que eu estudei, eu entrei em 86, formei em 90, aqui no estado do Paraná nós tínhamos 2 faculdades. A Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Federal do Paraná. Ao todo, naquela década, nós variávamos entre 80 e 90, vamos supor assim, nós tínhamos de 22 a 27. Aliás, 24 a 27. Por que 24 a 27? Era 24, daí abria mais um a 25, no Brasil. Estou falando de Brasil. Hoje nós temos 44 no estado do Paraná. Então você vê, nós não temos nem professores qualificados o suficiente para dar aula, porque não existe condição. Não tem condição de formar pessoas qualificadas para ensinar. E isso eu não estou generalizando, obviamente. Existem baitas universidades, baitas faculdades de medicina veterinária, mas infelizmente eu recebo estagiários do Brasil todo. E a gente vê que existem qualificações e qualificações. E até, voltando ao que você falou sobre fazer essa prova voluntária, também serviria para as universidades, né? Olha, nossos alunos estão fazendo e estão passando, porque é uma vergonha. Pessoas que saem dali e não sabem, às vezes, o que é puxar uma dose numa seringa. Não sabe canular. Não sabe, não, isso. Então, assim, é uma coisa bem complicada hoje. E eu vejo, assim, que o mercado, ele tá saturado, porque nós pesquisamos, né, então, por ano, mais de 12 mil estão se formando, né? Universidades estão explodindo, agora é EAD. Né? É complicado, tem né? EAD. Então, assim, o que eu percebo, assim, na nossa trajetória de médico veterinário, muitos trabalhando na ilegalidade, poucos, né, na história, foram CLT. Agora está havendo, assim, por parte dos hospitais, né, solicitando que a gente abra uma empresa, pessoa jurídica, para prestar serviço e ser regulamentado ali, né, legalizado. Você acha que tudo isso, que essa saturação, muita procura pela universidade, mas aí sai de lá, tem um monte de oferta, os nossos salários vão ficar mais baixos? É isso que está acontecendo mesmo? Ou você não acredita que é por conta de tanto veterinário? Olha, tem 2 coisas aí. A gente tem um monte mesmo de veterinários. São 436 universidades, até os dados aí do dia 30 de abril que eu tinha. Não consultei hoje, infelizmente, mas seguramente deve ter tido mais umas 10, né? Então, o grande problema não é a quantidade de médico veterinário.
Se nós tivéssemos a quantidade com qualidade suficiente, nós seríamos mais valorizados e todo mundo teria um salário melhor. Por mais paradoxo que seja, ter quantidade e ter preço. Mas hoje nós somos desvalorizados por aqueles que não sabem, ou por aqueles que se vendem por um valor muito baixo, devido à quantidade. Então, presta atenção, é um paradoxo. É um paradoxo, né? mas é isso que eu penso. Então, assim... Se eu for lá, não aceitar trabalhar por R$2.000, vai ter um monte ali que está saindo da universidade e vai dizer, não, daqui para mim, pega que daí eu vou pegar. Eu vou fazer plantão por 50. Exatamente. Eu vou fazer plantão por 100 porque eu preciso comprar leite. E não fugindo muito, o valor de consulta. Eu sei que também tem, né? Uma tabela de valor de consulta. Não existe tabela. Não tem? Não. O mínimo que pode ser cobrado, nem o mínimo? Nem o mínimo, não existe. Tá, então, porque eu sempre vejo, a média é um valor. Aí você vai ali, o outro cobra a metade. Você sabe que na moderna gestão, tanto de gestão de carreira profissional, quanto de gestão de estabelecimento, de empresa, esse modelo de tabela, de ser tabelado, ele é muito antigo, era da década de 70. Porque você nivelava por um preço médio e aquilo era uma tabela referencial de preços mínimos. Mas existiu uma vez, então? Existiu. Sim, eu fui um dos criadores dela, então por isso posso falar de cadeirinha, que é troço mais antiquado que isso. Mas era daquela época, estou falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás era isso que nós tínhamos, mas nós temos que evoluir, nós temos que virar a chave, temos que crescer. Porque não é justo eu ter um preço mínimo e uma qualidade alta. Porque qualidade e preço, ele tem que andar junto, porque isso desperta um valor. O valor do meu serviço, o valor do teu serviço, ele vai depender de quanto você estudou, de quanto você gasta em livro, quantas aulas você fez, indo para congresso, etc. Isso vai gerar um valor. Se o teu centro cirúrgico tem um arco cirúrgico, não pode ser que essa cirurgia ortopédica desse arco cirúrgico seja a mesma de quem não tem. Você vê. Isso é custo, isso é preço. Mas esse preço com arco cirúrgico, mas não sei o que, parará, né? Ele gera um valor. Se você perguntar para uma oftalmologia que usa um facoemulsificador, custa muito aquilo. Aquilo lá não pode ser o preço de uma catarata qualquer, que o cara vai lá e faz no olho. Então, você veja. Então, modernamente, isso também acontece no estabelecimento veterinário. Porque se você tem uma área que é grande, que tem um estacionamento, tem facilidades, você tem tecnologia, você tem um corpo clínico, um corpo cirúrgico de alta categoria, que estudaram mais, que eles precisam ganhar mais, é normal. Para mim, me parece muito lógico isso. Sim. Né? Se eu quiser ir lá na concessionária levar meu carro, vai ser um preço que entrega um determinado valor, pelo menos né? Vamos dizer assim. Agora, se eu levar na oficina do Zé ali na esquina, pode até ser boa, mas será que ele tem a certificação? Será que eu posso confiar no freio que ele trocou? É mais ou menos assim, né? Quero falar um pouco agora da sua questão de empreendedor. Hoje em dia você ainda se envolve nas coisas do hospital? Ou sim. Se envolve? Completamente. Hoje nós temos duas pessoas lá no administrativo, né? O Márcio e o Fábio. Tem eu e tem a Mônica, que é uma diretora clínica. Então, de maneira geral, nós estamos sempre conversando, porque é como se fosse a diretora clínica, eu sou o diretor do hospital, o Fábio o diretor técnico, e então a gente vai trocando. Então, essas informações, elas não são únicas minhas, nem são únicas de cada um deles. Mas, eventualmente, a gente perde o seguinte: puxa, estamos precisando melhorar determinada situação. Isso é gestão na veia. Né? Gestão pura. Né? Então, outro dia, por exemplo, veio alguém lá debaixo da internação e falou: precisamos mudar o prontuário aqui, que ele está muito complexo para a gente rodar esse prontuário. Né? Eu falei: legal, porque quando a gestão vem de baixo para cima, ela fica mais fácil para mim. Então, eu me envolvo
em situações em que eu preciso tomar decisão. Talvez eu e o Fábio, eu, o Fábio e a Mônica. Então é uma gestão compartilhada, ela não é, eu não sou centralizador, né? E eventualmente, quando todo mundo discorda, alguém tem que tomar a decisão. É mais ou menos como o seguinte: nós estamos navegando e o capitão do navio, ele vai ter que tomar a decisão se vai ser a bombordo, se vai ser estibordo. Ele não adianta ele ficar perguntando para todo mundo, senão o barco afunda. Alguém tem que... Alguém toma... É muito cacique para pouco índio, quer dizer. Então, às vezes, a gente toma uma decisão de gestão, né? Mas normalmente ela é muito mais compartilhada do que única, né? Então, e como empreendedor, né? Como eu não gosto muito dessa palavra, porque empreendedor parece assim, estou fazendo... eu acho muito mais importante você dar rumo para as coisas, sabe? Você dá um certo rumo. Então, o Roberto é empreendedor. Que nada, eu sou um médico veterinário, dono de um negócio que quer crescer, então eu não me enquadro muito nesse nível de empreendedor que fala-se, sabe? Um pouquinho mais, um jeitão mais antigo meu, e eu reconheço, mas assim, eu prefiro dizer, Roberto é diretor do hospital. E é só diretor porque não pode dizer que o Roberto é outra coisa, porque também não gosto muito do termo diretor, me parece que distancia muito mais dos médicos que estão lá trabalhando comigo. Eu sou médico veterinário que nem eles, sou umbigo na mesa, né? Então eu tô lá, eu vou para cirurgia, se precisar, eu faço a consulta, se precisar ficar no plantão, eu vou ficar, não tem problema nenhum. Talvez não com a qualidade deles, mas sou médico veterinário, então a gente tem que estar bem perto. Quanto aquela caixinha de concreto lá, ela é o menos importante, né? O que é mais importante são as pessoas que estão lá dentro, que estão fazendo isso girar, né? Isso é muito importante. Nossa, porque se pegar aquela caixinha lá e tirar todo mundo, pode alugar lá para a lojinha que tá tudo certo. E você, hoje, assim, você acha que consegue separar a vida profissional da pessoal? Olha, eu e a Mônica somos assim, nós somos médicos veterinários 24 horas por dia. E eu sempre digo assim para quem chega lá, para quem é estudante, como estou falando aqui para vocês agora, não há possibilidade de você dizer o seguinte: às 6 horas da tarde eu vou embora e eu não sou mais médico veterinário. Porque a gente está trabalhando com saúde, estou trabalhando com vida dos outros, né? Estou trabalhando com vida de cachorros. Então eu tenho lá os meus momentos de lazer. Estou pescando, mas se alguém me ligar lá, eu paro a pescaria, segura aí, pesca um pouquinho, que eu vou conversar aqui, ou eu vou dizer, ou eu vou direcionar, ou eu vou dar um jeito de ser resolvido aquele problema. Eu não posso simplesmente dizer, hoje eu não sou veterinário e sou pescador. Hoje eu não sou veterinário e vou tomar um vinho aqui em casa e tal, etc. Eu posso até tomar o vinho, e devo, né? Só que tem um detalhe. Eu tenho que saber até onde eu possa fazer. Então, a partir de um determinado momento, eu preciso que alguém faça por mim. Eu tenho que ter férias, né? Isso vai dentro. Hoje a gente vê muita fadiga profissional, né? E, na verdade, não é pelo trabalho, sabe? Todo mundo diz que é pelo trabalho, porque eu trabalho demais, porque está trabalhando errado. Não é o trabalho. A gente falou disso aqui. Né? Eu trabalho sim, eu quero resolver tudo. Né? Então, às vezes, eu até brigo lá com a Mônica, brigo no sentido, Mônica, larga um pouquinho seu WhatsApp. Não, mas é que eu preciso dar a resposta para o cliente. Mas ela está fazendo isso com felicidade. Então, isso em casa. Né? Tem horas, desliga lá, liga para o hospital, não tem nada a ver com isso, quer dizer, tem a ver, né? Mas eu digo o seguinte, eu não vou fazer nada, eu não vou tirar. Então, o que as pessoas precisam ter um pouco mais de inteligência emocional, sabe? Inteligência emocional, o que é? Eu sou médico veterinário 24 horas por dia, eu falo isso, eu acordo de madrugada se precisar, mas eu tenho o meu momento de descanso. Né? Então, assim, já virou um papinho meio clichê, meio xarope até, de dizer, estou trabalhando demais, estou ganhando pouco. Eu também ganho pouco, mas eu trabalho aquilo que eu tenho que ganhar, entendeu? Então a gente precisa ter mais e não ficar, né, assim, muito, só reclamando, porque isso contamina inclusive as pessoas, sabe? Eu precisaria ganhar mais, juro por Deus, não é porque eu sou dono do hospital que eu ganho, que estou rico, nada disso. Eu precisaria ganhar mais, a minha equipe toda precisaria ganhar mais, todo mundo, né?
trabalha, e daqui a pouco fica reclamando, tô com sobrecarga de trabalho, tô com burnout, né? Uma palavrinha que... Veio para ficar, né? Mas, olha, poucos psiquiatras ou psicólogos conseguem fazer o diagnóstico, porque burnout não é isso. Burnout não é porque eu tô estressadinho, porque eu tô cansado. Isso é fadiga. Aí você pode relacionar com outras coisas, né? E chegar no diagnóstico de burnout. Pode ter? Pode. Né? Daqui a pouco, suicídio, né? Que é um negócio que é chato de falar, infelizmente. Mas será que é a medicina veterinária que está fazendo isso? Ou são as pessoas que aprenderam ao longo dos últimos anos a ter facilidade? As facilidades, todo mundo quer fácil, todo mundo, o médico veterinário, hoje, o recém-formado, o dos últimos 5 anos, ele pega um estetoscópio, coloca no pescoço, coloca uma canetinha aqui, doutor fulano de tal, e ele espera que o mundo venha e caia aos seus pés e que ele vai ganhar 12 mil reais por mês, né? Para esse médico veterinário, que o pai dele gastou 3 mil na faculdade por mês, e ele não consegue nem ganhar os 3 mil. Exatamente. Isso é o que eu fico pensando. Como que pode tanto médico veterinário pensando, eu vou fazer medicina veterinária, e sai de lá não ganhando o valor da mensalidade que o pai pagava. É porque existe essas manchetes aí, né? Mercado pet, não sei o quê. Porque o mercado pet, que é o segundo maior, que é o terceiro maior. E o que é isso? Nada mais é do que um engodo. É um estelionato intelectual. Estão botando em faculdade, e essa frase não é minha, do Dr. Rodrigo Mira, né? É um estelionato intelectual, porque está se achando que sai um bom médico veterinário, até pode sair, e esse cara vai ganhar dinheiro, né? Ele vai ganhar, né? Talvez não tanto quanto merecesse, mas vai, né? Mas existe a maior parte que vai demorar. E demora um pouquinho para você fazer uma carreira pessoal, uma carreira profissional. Não é assim, não vai sair amanhã e já vai. Não tem curso nenhum que faça isso. Ou você sai, já faz uma especialização de 2 anos e acha que é exatamente. Isso, né? Hoje o padrão ouro, por exemplo, para sair um excelente médico veterinário é a residência. Sim. Mas nós temos muito poucas vagas de residência no Brasil. É diferente do que acontece na medicina, que já é previsto o internato. Sim. Né? E aí, então, a gente tem muita coisa para fazer a nível de MEC, de Conselho Federal, e aí vai. E você, há muitos anos que está na medicina veterinária, mas com quem eu conversei sempre falou, né? Que você sempre foi, assim, uma pessoa que foi em prol dos veterinários desde a universidade. O Dr. Elcio falou para mim, nossa, o Dr. Roberto, vocês vão gostar de conversar com ele. Porque obrigado. Ele gosta mesmo dos veterinários, a gente tem que tirar o chapéu para ele. E eu fiquei bem feliz. Vamos mudar um pouco esse clima? Falar uma coisa engraçada. Doutor Roberto, qual a história mais engraçada nessa trajetória na medicina veterinária? Caramba! 1, 2, 3, quando você quiser contar. Tem algumas historinhas. Uma que eu lembro bem, que era uma senhoria, uma senhora já de idade, né? E naquele tempo nós não tínhamos soro e tal, então nós fazíamos soro caseiro, né? Para dar para o cachorro, não podia internar, tinha muita parvovirose, muita verminose, né, que hoje é praticamente, assim, é impossível, quer dizer, é absurdo. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. E aí eu prescrevi lá xicrinha, 2 xicrinhas de açúcar, de café e tal, e ela deu pro cachorro café, xicrinha de café. Ela deu colherinha de café pro cachorro, tudo escrito lá. Não deu certo! O soro, o sal, e ela deu de café, né? E daí eu falei, caramba, o cachorro chegou todo preto, assim. Não era para dar o café, não era para dar o café. Eu também passei por não foi do café, mas foi com requeijão cremoso. Então, tem pessoas que reclamam muito, que não conseguem, né, administrar o medicamento pro cachorro. E o senhor chegou lá e falou para mim, ai, doutora, eu não sei como que eu vou fazer pra dar esse remédio pra esse cachorro. Esse cachorro é bravo, ele não deixa eu dar de jeito nenhum. Eu coloco nas coisas, ele gospe o comprimido pra fora. Já tentei tudo que foi jeito. E eu falei um monte de coisa pra ele, tentando ajudar, nada dava certo. Daí eu falei assim pra ele, viu? Então o senhor faz o seguinte, o senhor pega o comprimidinho, passa um pouquinho no requeijão, porque o requeijão, ele esconde o sabor, né, e o cheiro. Daí o senhor dá pra ele, e eu acredito que você vai conseguir esconder. Tá bom, passou lá os seus 15, 20 dias de tratamento, o senhorzinho voltou lá.
Meu Deus, doutora Maria, a senhora é uma abençoada. Eu falei, ué, mas o que aconteceu? Ele falou assim, olha, o Toby tá lá todo dia, 5 horas da tarde, sentadinho pra comer a colher de requeijão. Eu falei, o quê? Eu falei pro senhor, quero passar um pouquinho só do requeijão. Não, agora eu não preciso mais, dá pra tratar como for. 5 horas da tarde ele tá lá pra tomar um remedinho. Eu falei, meu Deus. Nunca mais, né? Nunca mais, gente, nunca mais. Não adianta, agora tá gravado. Tem muitas histórias assim, eu até não me lembro, assim, né, para contar mais, mas tem histórias que são fantásticas, né? Esses dias eu estava conversando com alguém da medicina veterinária e acho que era o Dr. Marcelos, não me lembro quem que nós estávamos falando, cara, nós precisávamos fazer uma compilação. Total, do Dr. Elgio eu tenho quase um livro já, se você quiser aqui. Eu não sei se não era o Elgio, viu? Agora, dele eu tenho quase um livro. Assim, a gente vai lembrando e vai, isso precisava ser registrado, né? Tem mesmo, gente. Isso e há muito tempo fazer. já se foi pensado nisso, lá logo que eu me formei, né? Eu fiz estágio lá com o Marcelos e a gente queria ter escrito isso e veio, mas nunca saiu do papel. Mas é um baita de um material para ver a evolução da medicina veterinária. E vocês pegaram a evolução, né? Assim, incrível, porque eu me formei em 2010 e já vi a evolução das especialidades. Sim. Tudo. Imaginam vocês, né? Era bem diferente, né? Na palestra do prontuário lá, inclusive, eu mostro um prontuário que eu fiz há 30 anos atrás, para quem estiver lá vai ver, eu mostro que esse prontuário eu deveria ter sido preso, sabe? Porque o prontuário tá muito mal feito, sabe? Tá muito mal feito, porque era o que se tinha na época de a gente fazer, inclusive, a prescrição, né? Então tá lá, não tinha autorização de internamento para nada. Larga o cachorro aí e pega de tarde, sabe? Era um negócio assim que era absurdo. Hoje nós temos 1 milhão de papelada por conta das exigências, né? Da exigência do nosso público, do nosso cliente hoje, né? Porque o cachorro, ele saiu daquela corda amarrada lá no quintal, sem casinha e sem nada, para depois eles arrumarem uma casinha, né, para esse cachorro, e daí depois, mais tarde, botaram um jornal, e depois ele veio para dentro de casa, mas não subia na cama. Hoje ele sobe na cama e deita no travesseiro. E acontece lá no meu caso. Eu também. Acontece lá. Aí o que acontece? Hoje ele assim fala assim, ele é meu filho. Ele passou de ser filho, sabe? Sim. Ele é o apoio emocional da família. Exato. Tá? Ele não que o filho é menos importante, mas ele ficou apoio emocional do filho, do pai, da mãe, da avó, de todo mundo. Um cachorro doente na casa, a família está doente. Está doente sempre. E aí entra um médico veterinário bem formado, que tem outras habilidades, né? Que a gente tem que dizer, empatia, você tem que entender, se comunicar, saber o que a outra pessoa está falando, porque não é só informação, né? Hoje se confundiu muito nessa evolução toda a informação com conhecimento, né? Então a informação está na palma da mão dos nossos laptops, aí está cheio de informação, mas qual é o conhecimento que isso está gerando, né? Qual que é o conhecimento que o EAD vai fazer para esse jovem? Um curso de medicina veterinária de EAD é um crime. É um crime, tem que ser denunciado como já foi. Nós, aqui no estado do Paraná, já fizemos a denúncia no Ministério Público. Está lá engavetado, não sei o que vai acontecer. Nós temos que reforçar isso com o Ministério Público. Temos que dizer que isso é crime para quem está pagando, para quem está fazendo, e é um crime para a sociedade. Eu não falei no começo lá que nós temos que garantir que a sociedade tenha um bom médico veterinário? Sim, com certeza. E como o bom médico veterinário não é só o bom técnico. Não é. Você sabe que nós se surpreendemos. A gente estava conversando entre essas gravações que tudo girou em torno de você saber se comunicar, falar a verdade para o proprietário, claro, né? Entender o lado dele. Sim. Acabou girando tudo em torno disso. Sim, porque afinal nós somos médicos veterinários para a sociedade humana. Exatamente. Não para o bicho. Exatamente. Das habilidades extras, né, que o veterinário, assim como toda pessoa deveria ter, né, o engenheiro deveria ter, o dentista, o médico, enfim. Não só a parte técnica. Hoje, as nossas contratações lá no hospital, elas vão... E eu falo seguramente, 70% é por comportamento e 30% é currículo.
30%. Lógico, tem que saber alguma coisa, né? Claro, sim. Né? Mas eu prefiro muito mais um médico veterinário mediano tecnicamente do que um super estrela que não consegue falar com ninguém. Sabe? Perfeito. Então, porque eu sou bambambam, bambambam, vai ser em outro lugar, talvez não aqui. Aqui nós precisamos, mas exatamente a empatia, tratar a família, quando nós falamos saúde única, é isso, né? A gente encontra hoje, desculpa se eu estiver falando muito, vocês me falam, a gente está falando assim muito hoje de como trata a família, como fala de saúde única, né? O que a gente vê principalmente no médico veterinário recém-formado dos últimos 5 anos, ele tem medo de indicar a eutanásia. Ele não pode porque ele vai se ferir de alguma maneira com a eutanásia. Se o médico veterinário não pode, não quer fazer eutanásia, tem direito, mas ele está na profissão errada. Porque lá no Código de Ética, na Resolução 1138, está dito que é a obrigação dele fazer quando houver a indicação. É um assunto que pouca gente traz à tona, traz à baila, porque ele é polêmico. Sim, eu acho que né? você tem que vir aqui para falar só disso um dia. Se eu falar de eutanásia, Sim. eu tenho certeza que talvez alguns ouvintes aí vão dizer: pô, mas o Roberto disse que tem que matar cachorro. Não, gente, não é isso. Não. O que eu estou dizendo é que a família, muitas vezes, que tem um cachorro lá, vamos lá, uma doença qualquer, doença renal crônica, Nossa, eu ia falar isso agora. Terminal. Pensei na hora. 17 anos, vamos deixar esse cachorro viver uma semana, 3 dias às vezes, com um custo hospitalar elevadíssimo, onde você vai tirar o dinheiro dessa família, não importa quanto que ela tem. Se ela tiver pouco, pior ainda, né? E nós vamos desestabilizar financeiramente essa família, que vai ficar com cartão de crédito para pagar no próximo ano, sem poder ter as condições que poderia deixar para a família, inclusive de umas férias, inclusive de uma alimentação melhor. Então nós temos que pensar a saúde única desse jeito. Então o tema eutanásia, ele é polêmico, pouca gente fala, tem medo de falar, mas a realidade é posta. Eu não posso nunca me excluir disso. E desculpe até tocar nesse assunto, porque não, mas eu às vezes recebo encaminhamento, né? Nem escrito, nem por escrito, mas a pessoa chega e fala: olha, foi cuidado pelo fulano de tal, mas ele não quer fazer, ele acha que não, então indicou aqui para ser feita a eutanásia. A decisão sempre é do tutor. Do tutor. Sempre é do proprietário. Sempre. Mas cabe ao médico veterinário fazer, eventualmente, ou pelo menos indicar, né? Sim. Se ele não quer fazer, por questões muito particulares, mas eu costumo dizer assim, está na profissão errada. Está na profissão errada, porque eu lá, quando me formei, nós tínhamos um livro que era o nosso papa da clínica, que era o professor Ettinger. Ettinger, eu tenho ele. E lá, nas primeiras ou últimas folhas, tem lá, eutanásia. E ele discute, depois daquele livro, nunca mais eu vi livro nenhum falar sobre isso. Ninguém publica na internet essas coisas, porque nós precisamos o quê? Eu dizer. Então lá eu tenho médicos veterinários que às vezes ficam na dúvida, porque a dúvida ela é uma coisa inerente à nossa profissão, a esses casos aí. É normal, muitas vezes. Daí a gente vai lá e conversa em Faz três, 4 médicos veterinários. Pronto, Isso, acabou com a tua... Aí eu não vou fazer, né? Eu tive domingo, ontem, né? Uma colega nossa, que o cachorro vinha em tratamento e ela teve que tomar a difícil decisão de fazer o cachorro no cachorro dela. E é uma veterinária experiente. E ela falou assim: mas é minha obrigação fazer, porque ele não vai evoluir bem. Já você falou, o outro falou, eu falei, então vamos fazer. Então não é tão difícil, né? O assunto não pode ser guardado na gaveta, porque senão a gaveta pesa e ela cai. Não, tem que ser conversado. E eu queria te fazer uma pergunta também, para você dizer aqui para mim, para a Luísa, para todo mundo que está ouvindo. Quem mais você admira na medicina veterinária? Olha, eu tenho um monte de pessoas aí. Essa resposta não, a gente sabe que todo mundo tem um monte, mas vamos pensar numa. Eu tenho que pensar numa pessoa, eu penso sempre no Dr. Marcelo Natal Sanson, é meu mentor, né? Então, tudo que eu aprendi na medicina veterinária foi durante os 5 anos de estágio que eu fiz lá, dormia lá, virava
virava o giro, né? Então, e além do ensinamento técnico que ele me deu muito das características do entendimento do outro, né? Ele é uma pessoa extremamente empática, né? Sempre muito preocupada, é um gentleman, né? E eu, lógico, não, ainda tô eu chego a me emocionar. Eu tô no chinelo, né? Tô no chinelo dele, mas sempre tentando aprender. Então, o Marcelo Natal Sanson tem toda a minha honraria aí que eu puder fornecer. Que lindo, doutor Roberto. Lindo mesmo, e agora, a nossa última pergunta, e acho que é a mais importante, né? Doutor Roberto, para você, a medicina veterinária em uma palavra. Felicidade. Ai, que lindo. Eu quase chorei agora. Sim, nossa, muito foi muito bom ter você aqui. Nossa, muito obrigado. Até mesmo, óbvio que eu sabia que seria uma ótima conversa, mas me surpreendeu. Sou sua fã desde sempre. Muito obrigado. E parabéns vocês terem assistido até aqui. Aposto que todo mundo cresceu muito com esse conteúdo. E é isso, agradecemos nossos patrocinadores da Fórmula Animal. A gente vai dar um brinde pro Dr. Roberto que eles forneceram. Também a quem nos produziu. É verdade, vamos falar. Sim. Opa, segura aqui um pouquinho. Enroscou. Dr. Roberto, muito obrigada. Obrigado, muito obrigado a Farmina aí. Vamos falar do nosso figurino, da Glick Boutique, muito obrigada. Também acreditando no nosso projeto. O Tom. Da Make, maravilhosa. Isso, Make maravilhosa. Agradecer de novo a Fórmula Animal, né? A gente tá bem... é a Fórmula Animal. Isso, muito parceiros da gente. Então, eu gostaria de agradecer e me despedir por mais esse episódio, que a gente ficou muito até emocionado no final. Sim. Adorei muito essa conversa. Espero rever vocês na próxima semana com mais um conteúdo cheio de sucesso. Tchau, boa Tchau. semana.